Olá, pessoal! Esse é seu canal da psicologia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito da hipocrisia narcisista. Nem toda pessoa hipócrita é narcisista, mas todo narcisista, toda narcisista certamente é um hipócrita. Isso por quê? Porque eles vão condenar tudo aquilo que eles fazem. E você vai observar que pessoas narcisistas hipócritas, elas querem colocar sobre você um peso muito grande de responsabilidade e exigir de você uma conduta moral muito severa, muito correta, uma postura, uma conduta de lei muito perfeita. Mas se você for observar a fundo, essas pessoas não cumprem, essas pessoas não realizam, não fazem aquilo que elas exigem ou que elas esperam das outras pessoas. Então, um narcisista hipócrita, uma criatura dessas, sempre vai ter uma vida dupla, principalmente o narcisista oculto, sobre o qual nós podemos falar em outro vídeo. Mas todo narcisista vai exigir e vai condenar as pessoas por aquilo que ele mesmo faz, que ela mesma costuma praticar. Exemplo, um homem narcisista vai condenar, por exemplo, mulheres que se vistam de tal e tal maneira, mas são justamente essas mulheres que eles gostam de curtir nas redes sociais, são justamente esse tipo de mulher que, se passar na rua, eles vão olhar. Isso estando com você. Você vai descobrir que é com esse tipo de mulher que você está sendo traída, esse tipo de mulher que esse narcisista condena. No caso dos homens, a mesma coisa. A mulher, às vezes, ela coloca para esse homem, para esse companheiro, uma série de regras, uma série de condutas que ela diz abominar. Ela fala muito mal do homem cafajeste, ela fala muito mal do homem que tem várias amigas, entre aspas, e aí você descobre que essa mulher está te traindo justamente com esse perfil de homem que ela diz condenar. Você descobre que ao longo da vida dela, as pessoas com quem ela se relacionou tinham esse perfil. E as pessoas com as quais ela se relaciona têm o perfil que ela condena. É o tipo de homem cafajeste, é o tipo de homem que tem uma pessoa aqui, uma pessoa ali, um homem que não tem uma conduta lá muito correta, vamos dizer assim. E isso são passagens na vida dessa narcisista, porque a gente sabe que eles sempre vão escolher pessoas empatas e empáticas, dependentes emocionais e codependentes para se relacionar. O que não significa que narcisistas também não se divirtam, vamos dizer assim, com pessoas de outro perfil. Eles conseguem se divertir sim, só que isso tem um prazo muito mais pequeno, vamos dizer assim, e um intuito muito mais assertivo, muito mais pontual do que quando ela seduz uma vítima empata. Enfim, uma pessoa narcisista sempre vai colocar um peso muito grande sobre você. Ela vai querer que você seja perfeito, que você seja correto, ela vai te condenar por tudo que você faz, das coisas mais bobas até as coisas mais complexas. Mas se você for observar o comportamento dela, ela faz exatamente aquilo que ela diz condenar nos outros. Só que talvez ela se faça de despercebida, ela finge que não é com ela. Então, assim, quando outra pessoa faz, está errado. Mas quando é essa criatura narcisista que faz, está certo. Então você não consegue entender qual é a lógica, qual é o sentido, qual é o parâmetro de julgamento que ela utiliza. Mas o fato é, ela te condena por mentir ou ela diz que é muito certinha, eu não gosto de mentira. Mas se você for olhar, a vida dela toda é uma mentira. Quando você diz alguma coisa que para ela é imoral ou é ilegal ou você não deveria fazer, ela te critica imediatamente, ela te condena, fazendo você se sentir horrível, fazendo você se sentir uma pessoa suja, fazendo você se sentir uma pessoa menor. Mas aí você vai observar que ela faz aquilo que ela disse para você não fazer, ela faz na vida. Só que são tantas confusões, o jogo psicológico é tão pesado, é tanta loucura envolvida, que de repente você leve muito tempo para perceber esse jogo e para perceber que o que eles falam não combina exatamente com os atos deles, sendo que você está sempre assim num constrangimento. Você fala, eu não vou nem contar isso para fulano, para fulana, porque eu já sei que vai me condenar. Ok, a pessoa te condena. Mas quando é ela que faz, ela vai apresentar 10 mil justificativas para fazer aquilo
parecer correto, para parecer que ela tá certa naquilo. Só que ela não utiliza a mesma medida, ela não utiliza a mesma balança quando se trata de outras pessoas. Isso é típico de narcisistas. Tanto o grandioso como o oculto, eles sempre vão condenar quando outra pessoa estiver fazendo aquilo que eles fazem. Eles sempre vão querer parecer os certos, os santos da história. Se nós estivermos falando de uma criatura narcisista religiosa, e aí eu não estou me referindo a nenhuma religião específica, você vai reparar que esse grau se eleva ainda mais, porque são o que a Bíblia diz, né? A Bíblia chama de fariseus. A pessoa impõe a você uma carga que ela não é capaz de carregar. Ela exige de você um nível de conduta ilibada que ela jamais teve. Uma coisa é a fachada, outra coisa é a prática na vida privada, outra coisa é a prática na vida secreta, na vida corrupta que essa pessoa leva longe, né, dos holofotes ali da religião. Então, muito cuidado, observe os atos. Por exemplo, um narcisista religioso vai dizer para você não mentir, mas você vai observar que ele vive contando mentirinhas. Mas se ele perceber que você escorregou, ele é o primeiro a te apontar, ele é o primeiro a te condenar. Ele pode, você não. E aí a pergunta é, por quê? A pessoa vai condenar, por exemplo, condutas sexuais, práticas sexuais que ele considera pecaminosas. Mas aí você vai descobrir que na vida oculta, na vida secreta dessa pessoa, ela faz isso. Você vai perceber que ela gosta disso sim. Então, isso é feio, isso é condenável, isso é pecaminoso quando é o outro que está fazendo. Quando são eles que fazem, não tem problema nenhum. Então, assim, não entre nessa régua de moralidade dessa criatura narcisista, porque no fundo, uma pessoa que mente, uma pessoa que manipula, uma pessoa que distorce a realidade, que se apropria da identidade da outra, que tem uma vida dupla, tripla, qual é a moral que essa pessoa tem, qual é o respeito, qual é a relevância da fala dela sobre você. Então não se deixe julgar por uma criatura hipócrita narcisista. Não se deixe abater pelos julgamentos, pelo peso, pela carga que eles colocam sobre as vítimas, sobre vocês, sobre cada um de nós. Porque no fundo, eles não praticam nem 1% daquilo que eles exigem. Na verdade, o que eles querem é que você se sinta sujo, tão sujo quanto na verdade eles são.